que me coloca, eu devo dizer que numa situação como a nossa, no nosso país, é pertinente, é importante, é sobretudo relevante que consigamos formas de manter o diálogo, porque só através do diálogo nós poderemos nos entender. Costuma-se dizer que a falar é que a gente se entende. Então, nós temos que dialogar, identificados desafios nos nossos relacionamentos, identificados aqueles que são desafios que devem ser superados como um povo. Há uma necessidade, de fato, de encontrar mecanismos que permitam que o diálogo possa fluir, um diálogo que seja substancial, que traga substância e não um diálogo vazio, que possa produzir resultados, aqueles resultados que o povo almeja, aqueles resultados que o povo espera. É um dos aspectos muito importantes, que é uma referência neste debate, neste diálogo ou neste acordo, é a questão dos processos eleitorais, sobretudo os acontecimentos após os processos eleitorais. Então, tem sido recorrente esta questão de termos reclamações. Então, é preciso que se encontre na lei ou que se fixe na lei aquilo que, portanto, deve ser a forma de atuação de todos os atores políticos nacionais, sobretudo os que se envolvem nas questões eleitorais, os que concorrem para serem eleitos, os que organizam os processos. Refiro-me à questão da administração eleitoral, de formas a que as eleições sejam cada vez mais livres, justas e transparentes. E livres, justas e transparentes da perspectiva de todos nós, não na perspectiva de uns portanto, haver zonas de penumbra para outros. É preciso que estes aspectos sejam clarificados, mesmo que hajam reclamações, que essas reclamações sejam fáceis de esclarecer, sejam fáceis de clarificar. Todos aqueles que eventualmente possam infringir a lei, deve estar previsto pela mesma lei quais são, deverão ser aquelas que devem ser as sanções a ser aplicadas a estes, para que de fato haja a percepção, porque a justiça ela não pode ser só real, mas também tem que ser percebida. E a percepção da justiça é na forma como os resultados por ela, produzidos são entendidos pela maioria ou por aqueles que são os beneficiários da mesma justiça. Então, neste contexto, eu entendo que este diálogo, espero eu, que traga os resultados esperados pelo povo moçambicano, por todos aqueles que são de boa vontade na busca de soluções para os desafios que o país neste momento apresenta. Exato, Tolanga. Fala-se muito da ausência do Venâncio Mondlane nesse diálogo, nessas sentadas para encontrar a paz. O que acha? Como é que vês a ausência do Venâncio? Será que está a fazer falta ou não está a fazer falta a presença de Venâncio Mondlane nesse diálogo, tendo em conta que Venâncio Mondlane é o rosto daquilo que está a acontecer atualmente? Bom, eu penso que num contexto como o nosso, todos nós, o povo, os políticos e todos os atores que contribuem e possam contribuir para a paz efetiva no nosso país devem fazer parte do processo. Agora, não posso discorrer sobre os porquês da ausência do Venâncio Mondlane, porque não os conheço. Não sei porque, se ele não é convidado, se ele é convidado recusa, se ele não se apresenta, não percebo esta parte, mas é claro
que, como eu dizia, o diálogo que se quer fluido e produza os resultados que são esperados pelo povo moçambicano, é natural que tanto o Venâncio Mondlane e outros atores, não só o Venâncio Mondlane, todos os atores, incluindo o povo, havendo oportunidade para esse povo ser ouvido, deve ser ouvido, havendo oportunidade do Venâncio Mondlane ser ouvido, havendo oportunidade de todos os outros, são os que fazem a administração dos processos eleitorais, os que organizam, os participantes, todos eles devem ser ouvidos e devem participar desse diálogo de forma que seja, como eu dizia, um diálogo substancial, ou que traga substância, que produza aqueles conteúdos que resolvem e respondem àquelas são as preocupações da maioria dos moçambicanos. Então, eu entendo que todos os que estão envolvidos devem estar a fazer um esforço de formas que o Venâncio possa fazer parte deste processo, deste diálogo, sobretudo. Não se sabe, como eu dizia, eu particularmente não sei porque que ele não faz parte deste processo, ou ainda vai fazer, acredito que ainda vai fazer, provavelmente. Em algum momento já ouvi ele a falar que não tinha sido chamado, esta questão toda. Não sei se é isso mesmo ou não é, mas a verdade é que há de se encontrar uma solução. Penso que os outros intervenientes do processo estarão interessados também para que as decisões que se vão tomar, vão sair desse diálogo, produzam os resultados da paz. Portanto, no país não hajam mais tumultos, não hajam mais estas situações de instabilidade política. Daí que acredito que ao longo do diálogo encontrar-se-á uma forma de integrar, de trazer todos aqueles que são os intervenientes do processo a este diálogo, de forma que ele tanto produza os resultados que são esperados por todos nós, incluindo por aqueles que estão disponíveis para fazer esse diálogo, que são os nossos representantes, através dos partidos políticos. Certo. O Dr. Hélio Langa está cá, que a deixar ficar aqui os seus comentários relativamente àquilo que nós temos preparado para hoje. Já agora vamos avançar, vamos já falar da assinatura do acordo que foi feito ainda ao longo desta semana. Vamos avançar para o segundo tema, que tem a ver com a atuação policial nos últimos 4 meses. Temos a polícia que tem estado a trabalhar com um povo que, de um tempo para cá, são manifestações aqui, manifestações acolá, e a polícia tem a sua forma de atuar. Como é que tem olhado para a atuação policial nesses últimos 4 meses, 3 meses? Primeiro, eu queria aqui perceber melhor a sua questão, porque a atuação, de que está a falar mais ou menos? Bom, da polícia com a população. Ok. É assim, primeiro, eu devo sublinhar que antes de falarmos da polícia, devemos falar do próprio processo, não é? Eleitoral. Eu dizia há bocado, em função da sua resposta, da sua pergunta, que é preciso que o diálogo nacional traga resultados, não é? Exato. Resultados que se manifestem ou que se apresentem em forma da paz. E depois da resolução de todos, isto será resultado da resolução de todos aqueles diferendos que têm estado a acontecer ou que têm estado a agitar o meio político nacional como consequência das várias formas de ler os resultados eleitorais. Então, neste contexto, nós não podemos, primeiro, desassociar a atuação da polícia com aquelas que são as formas da atuação dos políticos. Não sei se me faço entender. Percebe? Nós vimos no processo da preparação das eleições a preocupação que a polícia teve em proteger, portanto, os candidatos, preparou-se para proteger os candidatos às eleições, esmerou-se para garantir que o processo eleitoral pudesse decorrer
da melhor forma possível, sobretudo num ambiente de paz, apesar das várias declarações inflamadas dos vários intervenientes do processo eleitoral. Olhando para esta situação, nós vemos que depois do anúncio dos resultados eleitorais, ou quando já estavam a ser previstos, né, os resultados eleitorais, então nós começamos a ver um contexto de manifestações, que em alguns casos descambava tanto em violência. O que é que eu devo dizer sobre estas questões? De uma forma muito resumida, eu devo dizer que todos os intervenientes, tanto os políticos, a polícia e talvez não muito a população que precisa normalmente de um momento de grandes emoções, não tem muitas vezes mas é importante que todos nós, mesmo nós como população, sejamos capazes de ver que cada ação, quais são os resultados que ela pode produzir. Mas não havendo espaço para isso, eu penso que a intervenção da polícia, a polícia deve ser preparada, e isto já o antigo presidente Jacinto Filipe Nyusi havia, num pronunciamento que ele fez, de fato recomendado, que é importante que a polícia possa melhorar os seus processos de preparação, de maneiras a ser capaz, como em todo o mundo, de mediar conflitos, de atuar de forma a não colocar em causa a vida dos cidadãos, não colocar em causa a segurança dos cidadãos, a ordem pública e tudo mais. Portanto, isto significa que é preciso, primeiro, que a polícia ela seja capaz de aperfeiçoar os seus métodos de atuação, de forma a evitar qualquer tipo de confrontação com a polícia em situações de crise. Portanto, tem que estar preparada para fazer gestão de crises e mediar essas crises entre a população e seja qual for a outra forma de autoridade, porque a polícia é uma autoridade, e seja qual for a outra forma de autoridade. Então, porque a polícia, na verdade, ela é uma parte daquela que é a autoridade do Estado. Então, o que é que nós temos que entender? É que todos aqueles que neste processo estiveram ativos, sobretudo os políticos, nos seus discursos, nos seus pronunciamentos, devem ajudar, primeiro, a polícia, primeiro, a população, esclarecendo aquelas são as dúvidas que a população tem, esclarecendo aquelas são as preocupações das populações, e eu penso que esse diálogo que vai acontecer resultado desse acordo de referência vai ajudar neste processo. Mas a própria polícia também, no seu processo de formação, não pode descurar este elemento que está ligado à forma como deve reagir diante de situações como essas que ocorreram nos últimos 4 meses. Então, isto é que se me oferece dizer neste processo, aperfeiçoar os seus métodos de mediação de conflitos de formas a evitar quaisquer formas de, tanto desentendimento, por assim dizer, uma linguagem muito mais acessível, desentendimentos com a população, na sua atuação no dia a dia e na sua atuação em momentos de crise. Portanto, a polícia deve saber que a sua função é proteger o povo, garantir a segurança e a ordem pública na República de Moçambique. Então, a sua atuação deve ser condizente com estes preceitos que norteiam, portanto, a sua atuação. Exato. Tolanga, mesmo para terminar, a produção, peço aí a foto da menina, da Alcina, na janelinha, enquanto o meu comentador vai dando aqui os últimos comentários, por causa do nosso tempo. Tolanga, temos o caso da Alcina, a moça que foi baleada pela unidade de intervenção rápida enquanto estava no seu local de trabalho. Como é que podemos classificar este ato? Será que podemos considerar
de uma bala perdida? Ou como é que podemos olhar para essa ação da unidade de intervenção rápida para com esta moça que esteve no seu local de trabalho e a polícia esteve a fazer o seu trabalho na rua e de repente aconteceu esta tragédia? É uma tragédia, como dizia, e são situações como essas que devem ser precavidas, devem ser evitadas a todo custo, porque temos ali uma menina trabalhar no seu local de trabalho e infelizmente foi atingida. Eu não quero usar o termo foi baleada, porque parece que havia uma intenção de atingir a menina. Isto é uma tragédia, esta é uma situação dolorosa, triste e que pode e altera de facto toda aquela que é a forma de ser e de estar e de viver desta menina, a sua qualidade de vida e todo um conjunto de aspectos a ela relacionados. Isto é triste em toda a linha, é lamentável em toda a linha, mas também nós como comunicadores devemos tentar usar uma linguagem que não, portanto, exacerbe os ânimos. Quando a gente diz ela foi baleada pela polícia, aqui subjaz a ideia de que havia uma intenção da polícia de ir ter com ela e lhe atirar. Penso que provavelmente tenha sido atingida por uma bala perdida, mas situações como essas não devem acontecer de forma alguma. A atuação da polícia é a obrigação da polícia verificar se há condições no local onde vai ela atuar para pôr-se a disparar, não é? Então, esta menina foi atingida por essa bala. Pode até não haver intenção da polícia de atingir a ela, como parece que não havia, e tudo indica que sim, que não havia, mas ela foi atingida. É uma vida que, como eu dizia, é alterada no seu rumo. Há muitas mudanças que ali vão ocorrer. A qualidade de vida e todo um conjunto de aspectos e, sobretudo, a perturbação daquilo que era o processo normal dela, da vida. Então, neste momento, nós temos alguém que está numa situação delicada e que merece toda a atenção dos responsáveis pela atuação da polícia. É preciso que ela tenha os melhores cuidados possíveis, a melhor atenção possível, e a família dela também, todos aqueles que gravitam em torno dela, no sentido de não passarem situações que agravem ainda mais, não é? O seu estado de espírito, o seu estado emocional. É preciso criar essas condições para que isso não aconteça. Mas o melhor que pode fazer, como eu dizia, é reforçar junto da polícia que, eu digo, apesar dessas situações que são tristes, são lamentáveis, a polícia tem estado a fazer o seu trabalho, tem estado a lutar para, portanto, proteger o cidadão, tem estado a lutar para, portanto, dar o seu melhor na defesa e na manutenção, aliás, na manutenção da segurança pública, da segurança e a ordem públicas. Mas situações como essas também devem ser evitadas ao máximo, para que, de fato, não aconteçam e não prejudiquem a vida das pessoas, que, por sinal, devem ser protegidas pela própria polícia. Doutor Langa, quero mais uma vez agradecer-lhes por ter aceito o nosso convite e vamos mesmo terminar esse nosso espaço, talvez deixando considerações finais. O que eu tenho a dizer, de facto, é que nós temos que ter consciência de que o nosso país precisa de todos nós, precisa que nós participemos de forma positiva. Podemos criticar, podemos não estar de acordo uns com os outros. Aliás, é a lei da natureza. O desenvolvimento ele só ocorre quando há discórdias, há divergências de opinião. Portanto, mas há uma coisa que tem que ficar assente, tem que estar clara, é que todos nós queremos o desenvolvimento do nosso país. Todos nós queremos paz no nosso país. Todos nós queremos que os processos de desenvolvimento sejam claros e transparentes,
sejam melhorados de forma a que possam oferecer oportunidades, para que este país possa oferecer oportunidades aos jovens, possa oferecer oportunidades a todos os moçambicanos e que, de fato, aqueles que são os resultados da nossa independência possam ser desfrutados por todos nós. Os resultados da luta dos heróis do 25 de setembro possam para benefício, sejam do benefício de todo o povo moçambicano. Então, neste processo de não concordarmos uns com os outros com relação às formas de desenvolver o nosso país, temos que, de fato, ter em conta que não podemos destruir o nosso país. Não podemos ser extremistas, defender posições que nos levem a vias de facto, à luta, à destruição da paz. Então, para mim é importante, de fato, que busquemos consensos e daí o valor incalculável que este acordo de referência que foi assinado há pouco tempo tem para o povo moçambicano. Devemos dar oportunidade a este acordo para vermos quais serão os resultados que ele vai produzir, para vermos como é que esses resultados vão ser implementados e daí, de fato,